Da mesma forma que estudamos as Escrituras e vemos relatos de anjos e anjos caídos, também temos que ter a ciência de que existem principados e as potestades, ou melhor, os demônios. Algo que pouco é falado dentro de instituições religiosas ou até mesmo nunca comentado é que nas próprias Escrituras existem relatos de pessoas que invocaram demônios, e um desses grandes nomes descritos lá é extremamente idolatrado por líderes religiosos. Filmes de Hollywood, por exemplo, como o caso da boneca Annabelle, mostram relatos como esse, e pouco se fala sobre a ligação desses demônios com pessoas descritas dentro da Bíblia, considerada a Bíblia Sagrada pelos católicos. Uma moleca possuída por um demônio maligno que acaba fazendo coisas terríveis com as pessoas que cruzam seu caminho. Esta semana, o nome da boneca Annabelle foi um dos mais comentados dentro das redes sociais, pois surgiu um boato afirmando que essa boneca havia fugido do local onde ela fica aprisionada, pois o caso da boneca Annabelle e o seu demônio é realmente uma história real. E podemos confirmar que a história acaba sendo mais real ainda quando achamos ligações de pessoas que realmente existiram, ainda mais quando falamos de pessoas que estão aí descritas nas Escrituras Sagradas e que verdadeiramente tiveram contatos com o mundo espiritual. Nesse caso, estou falando do rei Salomão, filho de Davi, um homem que escreveu diversos livros sobre demonologia e a prática que ele utilizava para executar a invocação de cada um desses demônios, que no caso é conhecida como a Goétia. As ligações entre os demônios, como por exemplo o de Annabelle e o rei Salomão, são gigantescas e também são muito intrigantes. A história que a maioria das pessoas nem sabe e nem mesmo imagina que existem, e os líderes religiosos fazem realmente de tudo para esconder, por diversos motivos, os quais veremos nesse vídeo. No vídeo de hoje, estudaremos o lado oculto dos demônios de Salomão e as ligações com a boneca Annabelle e os filmes de Hollywood. Em Connecticut, nos Estados Unidos, está localizado o The Occult Museum, ou Museu do Ocultismo, ou Museu Oculto, que foi criado por Ed e Lorraine Warren, pessoas reais que foram citadas em diversos filmes, como por exemplo, Boneca Annabelle, A Freira ou Invocação do Mal. O casal, que afirmava ser aí um casal sensitivo, estudaram boa parte da sua vida sobre demonologia. Em certo momento, criaram esse museu onde guardavam objetos, os quais traziam de locais aonde cumpriam, enfim, suas missões de expulsar demônios. Alguns deles ficavam apegados e presos a algum bem material, e assim eles o mantinham nesse museu, o qual também era a própria casa deles. Lá, até hoje, fica localizada a boneca Annabelle. Ed Warren faleceu em 2006 e Lorraine em 2019. No filme Invocação do Mal, os diretores deixaram as informações mais claras ainda para todo o público. Juntaram o demônio de Annabelle com o demônio do filme A Freira, chamado de Valak. E é aí que a história toda começa a fazer sentido, pois tudo que envolve o filme é real, incluindo os demônios. Mas você deve estar até agora se perguntando o que realmente isso tem a ver com as próprias Escrituras e principalmente com o rei Salomão. A partir de agora, começaremos a ligar todas essas informações. Salomão, enfim, foi um homem que ao longo de sua vida se afastou do Criador dos céus e da terra. As próprias Escrituras nos relatam isso. Ele passou a adorar diversos deuses que eram considerados pagãos, como por exemplo, os que estão nos textos a seguir. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir a outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, assim como o de seu pai, Davi, porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, seguiu a Milcom, abominação dos Amonitas, e assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor. Não perseverou em segui-lo, assim como seu pai, Davi. Então edificou Salomão um altar a Quemós, abominação dos Moabitas, sobre esse monte que está exatamente em frente a Jerusalém, e também a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Assim fez eles para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Além disso, escritas do próprio rei Salomão, o qual o catolicismo romano
fez questão de deixar de fora da sua compilação Bíblia Sagrada, atestam o que ele realmente fazia. Salomão invocava demônios, uma prática conhecida, como eu disse, como a Goétia, o qual o próprio rei Salomão, um líder político e também um líder religioso para Israel, usava para trazer esses demônios para perto de si. O Testamento de Salomão, assim como os livros que se chamavam a Chave Maior, Chave Menor e as Clavículas de Salomão, mostram o relato de sua história, aonde ele encontra esses demônios, como ele encontra, o uso deles para enfim construir o primeiro templo de pedra, os selos, o qual ele utilizava para invocar esses demônios e todo o contato que ele tinha com eles. Muitos pensam que Salomão recebeu sua sabedoria e a sua riqueza do verdadeiro Criador dos céus e da terra. Porém, a história contada nas Escrituras é extremamente controversa, como eu já havia mostrado várias vezes lá no canal Desperte, pois como poderia, enfim, o Criador dar sabedoria a um homem, e este homem, após receber tanta sabedoria divina, adorar a outros deuses? As riquezas materiais nunca foi uma recompensa real do próprio Criador. Quando o Messias veio à Terra, ele mesmo nos mostra que os bens dessa terra, as riquezas dessa terra, não têm valor, e sim o amor e a vida eterna, assim como vocês veem no vídeo a seguir. Esse negócio de você pegar o dinheiro da igreja e dar pra pobre, isso é coisa de ladrão. Então, se você dá a oferta e não dizima, você está roubando a Deus. Se você dizima e não dá a oferta, está roubando a Deus também. É a última vez que eu falo, Samuel de Souza doou o cartão, mas não doou a senha. Você vai oferecer um aluguel seu. Mais 300 mil? Em nome de Jesus. Mais 300 mil de serviço tem? Tem, né? Ao invés de ir ao banco e depositar, para descontar direto da conta, que é mais fácil. Com essa crise, se eu não pegar tudo que eu tenho no banco e dar para Deus, a crise vai pegar toda, o espírito da crise vai pegar ela. Ela não é, Clodomir, entendeu? O Senhor quer depositar em nossas mãos bens desta terra. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. De acordo com os estudos, somente os profetas se comunicavam com Deus no Antigo Testamento. Ou a pessoa tinha a unção de rei ou a unção de profeta. O rei Davi se comunicava com Deus pelo profeta Natã. Já Salomão, pelo que diz na Bíblia, se comunicou por sonhos. Salomão, enfim, escreveu muitos livros. Alguns estão na Bíblia, na compilação feita pela religião católica romana, e muitos ficaram de fora, considerados por eles mesmos apócrifos, considerados prejudiciais para a doutrina daquela religião, pois revelam muitas coisas. Os bispos, por exemplo, do catolicismo romano, consideram que era melhor que as pessoas não soubessem, enfim, de todas essas verdades. A Chave Menor é um livro dividido em 5 partes com textos extremamente antigos. A primeira parte lista o nome de alguns demônios. A segunda parte fala sobre espíritos aéreos que descobrem segredos. Na terceira parte, Salomão fala sobre a invocação de anjos e como lidar com eles, juntamente com os símbolos do zodíaco. Na quarta e na quinta parte, Salomão explica o passo a passo dos rituais de invocação e como lidar com cada um deles. Neste livro, Salomão fala a respeito de conhecimento e sapiência cedido pelos anjos, e a invocação de Gabriel parece lhe ter rendido muito mais do que toda essa sabedoria, pois, pelo que ele conta, o arcanjo teria lhe confiado um anel poderoso com uma estrela de 6 pontas, o hexagrama. Nos dias de hoje, ele é chamado de Estrela de Davi. Porém, essa história foi inventada pelos próprios judeus para esconder a verdadeira história de Salomão e o real significado do símbolo. Seu verdadeiro nome é a Chave de Salomão, pois o anel, como esse símbolo, foi o que lhe dava poder suficiente para controlar e também, muitas vezes, invocar certo tipo de anjos ou demônios. Salomão foi um dos pais da Goétia, que era a prática de invocar esses demônios com selos chamados de selos sagrados de invocação. Cada demônio possui um selo, assim como o próprio Valak, como por exemplo esse que vocês estão vendo aí na tela, e também o próprio demônio de Anabere. O principal símbolo utilizado para isso é o hexagrama, a estrela de 6 pontas, o qual o próprio sistema religioso a camuflou, substituindo o nome dela e chamando-a de Estrela de Davi. Pela história, aparentemente Salomão ficou corrompido pelo poder desse anel que continha o hexagrama.
Tal anel lhe dava poder para invocar e controlar 72 demônios listados no livro A Chave Menor de Salomão. Todos esses demônios tinham nomes, segredos, como eles podiam ajudar eles e até mesmo o que afligia esses demônios. Nesse livro, Salomão descreve cada uma dessas entidades, qual ritual era necessário fazer, enfim, para invocá-lo e o selo que seria utilizado como um portal no momento desse ritual. O 62º demônio descrito é Valak, considerado um presidente poderoso e grande que aparece como uma criança e um anjo com asas, montado em um dragão de 2 cabeças. Sua função é descobrir tesouros ocultos e revelar víboras e esconderijos de ofídios que trará até o magista desejado. Governa 38 legiões de espíritos. Pesquisando pela internet, vi em fóruns que ainda nos dias de hoje existem pessoas que praticam esse tipo de ritual, um ritual chamado Goetia, o ritual da invocação do próprio Valak, tentando invocar também o demônio de Annabelle. Estudando também essas coisas, vamos reconhecendo quem realmente são os falsos profetas que Cristo tanto nos alertou, como por exemplo o Agenor Duque, que usa um anel com a chave de Salomão, exatamente com o mesmo hexagrama que ele usava para invocar esses demônios. O próprio Silas Malafaia, com muitos artefatos de simbologia maçônica em seu programa de televisão, ou o próprio Edir Macedo, na sua idolatria louca por reconstruir o Templo de Salomão, o qual fez uma réplica exatamente igual nos dias de hoje. Pois dentro da maçonaria, caso vocês não saibam, eles adoram o próprio Salomão, acabam venerando ao invés de adorar ao próprio Cristo, pois consideram Salomão como construtor do primeiro templo de pedra, um homem que foi rico e também sábio. Eles sabem que a riqueza e a sabedoria recebida por Salomão veio diretamente através de demônios que se comunicavam com ele por sonhos. Area is called the East, and that's where the master of a lodge sits. We usually refer to as the chair of Solomon. Right Worshipful Brother Junior Grand Warden, it is indeed a pleasure to have you with us here in Burns Lodge this evening, and an honor for me to present you with our gavel and invite you to take a seat in the Oriental Chair of King Solomon. And that part of the lodge where the master sits is the part that's out of bounds. It's the holiest part of King Solomon's temple, and it's the part that's most respected in masonry. Eu já falei algumas vezes sobre Salomão e sobre as suas ligações com esses espíritos malignos aqui no canal, como por exemplo a dedicação que ele fez após a construção do templo, aonde dedicou aquele templo ao próprio Deus das Trevas. Já falei também sobre a verdadeira história do Templo de Salomão e sua relação com o próprio Messias. Caso queira que eu fale mais sobre esses assuntos, eu peço que você deixe seu like, deixe aí nos comentários. Invocação de demônios ou invocação do mal, assim como eles colocaram o nome dos seus filmes, foi uma prática que tem até os dias de hoje o rei Salomão como patrono. E somente assim, observando esses detalhes, é que conseguimos entender que a indústria do cinema, a indústria da mídia e os filmes de Hollywood não estão realmente para brincadeira. Trazem diante de nossos olhos coisas que são muito mais pesadas do que nós imaginamos, assuntos que são realmente tenebrosos e que claramente fazem mal para aqueles que se aproximam sem conhecer realmente quão perigoso espiritualmente tudo isso pode ser. Eu agradeço de coração a você por ter assistido esse vídeo até aqui. Peço que não esqueça de me ajudar no compartilhamento da mensagem. Deixe seu like para que, enfim, o YouTube possa também continuar te recomendando os meus próximos vídeos. Me diga aí também, conseguiu entender a grande ligação com essas entidades demoníacas e o rei Salomão descrito nas Escrituras? Escreva a sua opinião aí nos comentários, pois isso é muito importante para todos nós. Assim, juntos, nós podemos crescer em conhecimento. Agradeço demais a todos de coração que me acompanham nesse quadro que eu faço às sextas-feiras aqui, que se chama O Lado Oculto. Peço que você esteja aí acompanhando meus outros vídeos também e dizendo se esse formato de vídeo aqui é viável, se você gosta desses estudos mais aprofundados em temas que pouco se fala dentro de instituições religiosas, pouco é falado pela mídia e dificilmente a gente vê outros canais aqui no YouTube com veracidade falando a respeito do assunto. Deixe aí seus comentários. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos e até os próximos vídeos.